Fala, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Amanhã tem Botafogo contra a LDU lá na Altitude. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, já eu volto, vamos lá ver. Um abraço a todos e o nome mais aguardado é do centroavante Arthur Cabral. Ele até atuou os 90 minutos no jogo de ida contra a LDU, mas deixou o gramado reclamando de dores. Assim como outros titulares, o Arthur Cabral foi poupado no jogo do fim de semana pelo Brasileirão contra o Palmeiras, mas depois da partida o técnico David Ancelotti se disse otimista para contar com o centroavante titular para quinta-feira. Esse mesmo otimismo vale para o zagueiro David Ricardo, que deixou o campo contra a LDU reclamando de dores na coxa direita. Quem pode pintar como novidade entre os relacionados é o lateral esquerdo cuiabano, que teve um problema no tornozelo esquerdo na derrota para o Cruzeiro no dia 3 de agosto. O Botafogo treinou hoje pela manhã aqui no seu CT, logo mais 13h30 da tarde, parte em voo fretado rumo à cidade de Quito, que fica a mais de 2.800 metros acima do nível do mar. Primeira experiência do técnico David Ancelotti na altitude. Em mata-mata também. Amanhã é a vez do Botafogo decidir a vida dele na Libertadores. Um empate contra a LDU serve para garantir a vaga nas quartas de final. Vou falar com Kiko Menezes e não Quito Menezes, está lá em Quito, para falar com a gente sobre o Botafogo, né, Kiko? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Excelente jogo de palavras, como sempre. Mas olha só, vamos falar de futebol. O Botafogo chegou ontem à noite aqui do capital do Equador. Está hospedado aqui nesse hotel logo mais às 4 horas da tarde, horário local. Faz o primeiro e único treino na capital equatoriana. Os jornalistas não vão poder acompanhar esse treinamento, mas vai ser uma ótima oportunidade para o David Ancelotti tirar as últimas dúvidas para esse jogo, que vai ser importantíssimo para o Botafogo. Afinal de contas, vale a vaga para as quartas de final da Libertadores. A gente ontem pôde acompanhar de perto a chegada, especialmente de 3 jogadores. O David Ricardo, o Arthur Cabral e o Nilton, jogadores que estavam machucados, não enfrentaram o Palmeiras no último jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Eram dúvidas, mas viajaram com o time, estão relacionados. 3 reforços importantes para o David, que vai ter um jogo dificílimo pela frente. Alex, o time da LDU é muito bom, joga em casa e na altitude de 2.850 metros, o que, convenhamos, para jogadores que jogam no nível do mar, isso não é nada fácil, meu amigo. É verdade, Kiko. Bom, família, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que joga amanhã contra a LDU lá em Quito, né? Na altitude, onde é o bicho papão. Mas olha só, Botafogo souber entrar focado, saber o que fazer com a bola, tem tudo para sair com a classificação amanhã, tá, galera? Foi pouco 1-0, mas vencemos. O importante é o Botafogo vencer em casa. O empate é nosso. Claro que ninguém quer que jogue por empate, mas sabe que Libertadores é isso, é resultados curtos. Ontem, por exemplo, nosso adversário futuro, caso o Botafogo passe pela LDU, que vai ser o São Paulo novamente. O Botafogo que enfrentou o São Paulo ano passado nas semis, né? Nas semis? Ou foi nas quartas mesmo? Foi nas semis, né? Nas quartas não foi o São Paulo. Depois da final... foi nas quartas na semi, agora eu não lembro mais. E o Botafogo eliminou o São Paulo ano passado nos pênaltis. Isso eu lembro bem. E ontem o São Paulo se classificou nos pênaltis. Mas também o São Paulo deu uma sorte, né? O primeiro jogo na casa dos caras, os caras perderam 2 pênaltis. Aí ontem tiveram um cara expulso e ainda perderam mais 2 pênaltis. Ou seja, os caras perderam 4 pênaltis contra o São Paulo. É impressionante. Aí o São Paulo passou nos pênaltis, o jogo foi 1-1. Suado, sofreu todo. O jogo é assim, sofreu Libertadores. E se o Botafogo passar para a LDU vai enfrentar novamente o São Paulo na Libertadores, no jogo de mata-mata. E ano passado a gente comemorou. Vencemos aqui, ou empatamos. Gente, minha memória tá muito ruim hoje, pelo amor de Deus, hein? Botafogo e São Paulo aqui... Ganhamos, não lembro de quanto, depois perdemos lá, 2-1, acho que foi 1-0 aqui, 2-1 lá, e foi para os pênaltis, e aí o Botafogo se classificou nos pênaltis na casa do São Paulo, 60 mil pessoas naquele jogo, tal, fizeram uma festa fora do estádio, ele percebeu os jogadores, foi um jogo muito difícil, foi um gol do Carelli, se não me engano, já no segundo tempo de cabeça, como sempre. E aí acho que o São Paulo venceu o jogo por 2-1. Eu não vou nem pesquisar, estou tentando lembrar, porque, né, tá difícil minha memória hoje. Foi o Martins que fez o gol do Botafogo ali de pênalti que deu. Eu lembro que o Almada fez, o Luiz Henrique fez. O Botafogo acho que perdeu um pênalti só. Eu não lembro quem foi que perdeu o pênalti do Botafogo. E entramos naquela fase ali de quem perdesse acabou.
E o Matheus Martins foi lá e, se não me engano, foi ele que bateu o último pênalti, um golaço que ele fez de pênalti. Tem pênalti bonito? Tem. Foi dele, foi o bonito. Bateu lá em cima, forte, se não me engano, do lado direito. E dando a classificação Botafogo. Tô tentando puxar da memória aqui, vai estar difícil. Mas enfim, o importante agora é amanhã, é LDU primeiro. Primeiro eu passar para a LDU para depois passar no São Paulo, né? Então amanhã tem que fazer um jogo inteligente, vai ser a estreia do Ansalotinho no altitude, num jogo de Libertadores diferente, né? Estreou em casa, venceu, agora tem que pelo menos empate amanhã para a gente se classificar aí para as quartas da Libertadores. Já estamos nas quartas da Copa do Brasil, agora da Libertadores, vamos pegar o Vasco na Copa do Brasil e quem sabe, né, mais um time brasileiro aí, dessa vez o São Paulo. Bom, então é isso, tá? Informações rapidinhas aqui, curtinhas, tem pouca coisa falando sobre o Botafogo, tá tendo muitos jogos, Brasileirão, tá tendo Sul-Americano, tá tendo Libertadores todos os dias aí, quarta, quinta, e aí tá tendo poucas notícias, mas amanhã com certeza teremos uma matéria mais completa, com a provável escalação do Botafogo para esse jogo contra a LDU. Tá, então é isso. Vou ficando por aqui. Se a tua memória estiver melhor do que a minha, quem fez o gol do Botafogo aqui? Agora eu vou ficar tentando lembrar. Esse Botafogo venceu por 1-0 mesmo? Foi Tiquinho Soares, Ceará. Depois a gente perdeu por 2-1 lá. E quem fez o gol do Botafogo lá? Não consigo lembrar. Enfim, fui. Tchau. Que doideira, né? Difícil lembrar agora, hein? Enfim, foi.